Bom dia a todos, eu sou a Malu Pereira e nós estamos iniciando mais um Café com a Safrasul. O nosso tema de hoje é ILP e a gente trouxe um convidado especial para o nosso café, que é o Josinaldo Zanotti. O Josinaldo é zootecnista, ele possui um mestrado em produção animal, é especialista em gestão e planejamento agropecuário e é gestor da Geagro Soluções Gerenciais. Josinaldo, muito obrigada por participar aqui com a gente. Malu, eu que agradeço o convite, né? Para nós é uma honra desfrutar desse momento importante para a Safrasul e, em sua essência, os clientes, os pecuaristas que nos acompanham e buscam informações para implementar no dia a dia do seu negócio, produzir melhor, produzir com melhor resultado financeiro e ter sucesso na atividade pecuária e agrícola de forma geral, né? Bom, Josinaldo, a gente sabe que ILP, a sigla significa Integração Lavoura e Pecuária. Mas o que é o ILP? ILP, na verdade, não é uma tecnologia nova, né? É um sistema bastante antigo já, que vem há anos sendo utilizado, pesquisado no Brasil, e ele tem o objetivo de trazer uma sinergia para os modelos de produção. O que são esses modelos? O conjunto da agricultura com a pecuária. Dentro da agricultura, vale lembrar que um projeto de ILP, ele pode ter no seu modelo de produção a soja, o milho, o arroz, enfim outros grãos, né? E consorciar isso com a produção animal, com o objetivo de, como o nome mesmo já diz, né, integrar as opções, as culturas, para que a fazenda consiga produzir mais e ter melhor resultado financeiro, né? Então, você falou um pouco aí que vai ter um melhor resultado financeiro, mas quais são... Você poderia, assim, explicar para a gente todas as vantagens de implementar um ILP? Sim. Antes de mais nada, né, é importante salientar, deixar claro que ela traz um benefício super importante de médio a longo prazo, né? Porque no início existe uma necessidade, principalmente, de mudança de cultura na fazenda, da porteira para dentro, né? Uma mudança do comportamento e da forma de analisar um fluxo de caixa, porque uma atividade exclusiva, quando você traz esse consórcio, na verdade, a fazenda está criando muitos outros processos que muitas vezes o pecuarista nem sabia que ia ter essa demanda durante o dia a dia da fazenda, né? Mas, principalmente, nós entendemos, assim, estudando números nesses últimos 20 anos, e nesses últimos 8, principalmente, que é onde os projetos de integração, eles, além do volume maior de projetos, nós conseguimos ter mais clareza sobre os modelos de produção, é que a ILP tem um potencial de influenciar diretamente num dos indicadores que tem maior correlação com o lucro, que é o ganho médio diário, que é mais conhecido como GMD. Ou seja, o que é o GMD? É quantos quilos que o animal ganha por dia, tá? Então, assim, ele é uma correlação direta com a produção de arroba. Vamos imaginar que numa fazenda que tenha uma lotação equilibrada, ou seja, ela venha 2, 3, 5 safras com a mesma quantidade de UA ou animais por hectare, e a integração traz esse incremento de GMD, ou seja, a fazenda consegue produzir mais arrobas por hectare. Quando a fazenda passa para esse nível, ela tem um benefício econômico já imediato, que é a redução do custo ou desembolso, que a gente chama, da arroba produzida, porque como está produzindo mais, há uma tendência natural de, principalmente, os custos fixos, eles serem diluídos. Por consequência disso, a fazenda melhora a margem sobre a venda e isso influencia no lucro líquido por hectare ano. Josinaldo, eu queria te fazer uma pergunta que está fora do roteiro. A gente
pode cortar essa parte, mas eu queria te perguntar. Bom, você mencionou um pouco antes, eu queria voltar nisso, que é como que se prepara, então, a sua fazenda para receber o ILP? Primeira coisa que precisa e deve ser analisado no momento de decidir pela ILP ou não, na verdade, né, é entender se a fazenda em questão, ela tem perfil para esse modelo de produção. Tá? Por que isso? Característica de solo, de chuva, tudo isso é importante, porém, justamente a ILP consegue trazer ferramentas como uma cobertura de solo, maior retenção de palhada no solo, isso influencia na qualidade de matéria orgânica, na umidade, isso colabora com a produção agrícola. Mas existe uma questão que é super importante na produção agrícola, que é logística, né? Uma fazenda de agricultura, ela é 100% dependente, dentre muitas coisas, mas principalmente da logística, porque os insumos não são produzidos da porteira para dentro, diferente de uma fazenda de ciclo completo, por exemplo, que o bezerro nasce dentro da fazenda e ele só sai dali o dia que for para o frigorífico. Na agricultura não é assim, então tem que vir a semente de fora, o adubo, os produtos químicos, tudo de fora. Da mesma forma que no momento de escoar a produção. Então, isso tem que ser bem observado. E também, no início, existe uma necessidade de investimento financeiro maior. Por quê? Porque existe um custo de 2, 3, 4 mil reais, 5 às vezes, dependendo de onde essa fazenda está localizada, para abertura de área, para deixar ela com aptidão agrícola. Então, a fazenda tem que ter uma boa análise de caixa, de fluxo, para entender se isso é possível ou não. E, principalmente, muitas vezes a gente sabe que assim, a fazenda tem perfil, ela tem logística, mas o dono não tem esse perfil para esse modelo de produção. Então, aí é ideal que ele chegue a essa conclusão, né, que isso pode ser feito, mas com uma parceria, com um arrendamento. Então, ou seja, a fazenda continua melhorando, parte para esse modelo de produção, mas não necessariamente o dono, o gestor principal, precisa estar envolvido nesse processo, né? Então, você falou do perfil e explicou um pouco bem abertamente, mas eu queria saber, então, qual que é o perfil, assim, se você fosse definir agora, deixar ele bem claro para o pessoal que está assistindo, qual é o perfil que o produtor tem que ter? O perfil do produtor, assim, o ideal é aquele produtor que goste de números, né? Porque a gente está falando de uma atividade que nessa área de integração ela pode ter, no momento que os animais estão em pastejo, ao redor de 10 mil reais por hectare em animal, né? E essa área ela já movimentou na safra 4, 5, 6 mil reais só em insumos agrícolas, tá? Então, assim, é importante o pecuarista, o produtor, conhecer esses números, saber que o dinamismo vai mudar, né? A cultura da fazenda vai precisar ser evoluída muito, porque, como eu falei anteriormente, são mais processos, são mais pessoas, cada vez mais, se a fazenda não tem uma boa organização de controle e de planejamento, como ela está desembolsando mais dinheiro, mais ela pode estar se expondo ao risco, e isso aí naturalmente pode influenciar no resultado, né? Lembrando que tem que ser alguém que goste de emoção, né? Porque a gente sabe que mexer com o mercado de pecuária às vezes é desafiador, a fazenda tem influência do valor de arroba, do preço do bezerro, mas quando a fazenda parte para soja, para milho, já são muitos outros mercados influenciando no negócio, e que essa influência ela vem, na maioria das vezes, 100% de fora da porteira. Entendi. Então, isso já entra muito no que eu queria te perguntar agora, né? Que é para quem você recomendaria e não recomendaria implementar o ILP, né?
De forma geral, assim, não existe restrições para determinados produtores, mas como eu falei antes, o cara tem que estar muito afim de ter uma reforma grande na fazenda, de aumentar o faturamento. Então, o perfil do produtor que quer ganhar mais dinheiro, que quer produzir mais, que quer produzir com margem melhor, sem dúvida é o caminho, né? Da mesma forma que aquele produtor que às vezes está numa região muito mais distante, principalmente de rodovias asfaltadas, então já tem que ser pensado melhor nesse modelo. Não significa que às vezes a decisão de não entrar no negócio hoje seja uma decisão para sempre. Não, hoje não é o momento, né? Eu vou começar a organizar o meu negócio, organizar a fazenda, para começar daqui 2, 3, 5 anos. Então, assim, acredito muito que toda fazenda tem potencial para isso, mas ela precisa ser organizada e pensada. Na Geagro, vocês fazem esse tipo de assessoria para os produtores? Vocês ajudam eles na hora de implementar, de organizar na gestão assim da fazenda? É a nossa especialidade. De tudo isso que eu comentei, nós temos referência hoje, junto com o Instituto Integra, de mais de 500 fazendas que nós acompanhamos na América do Sul, de forma geral, né? E é justamente o objetivo nosso. Levar a ferramenta, levar treinamentos, capacitação das lideranças, mas principalmente da equipe, do dia a dia, do operacional, para que eles consigam rigorosamente fazer os controles necessários para que a fazenda consiga conhecer os números da sua realidade. Porque nós sabemos que existem muitos números, né? Mas cada local, simplesmente pelo fato de ser donos diferentes, o modelo de trabalho, o modelo de fazer gestão muda completamente. E a estatística mostrou para nós que o lucro da fazenda, ele é determinado em função das atitudes do dono, não de quanto chove, de onde a fazenda está localizada e nem em função de mercado. Quando nós conseguimos ajudar o pecuarista, né, o produtor, a controlar tudo isso via um sistema, ter uma equipe planejada, organizada, que trabalhe com planejamento, com atitudes que levam, que contribuem para a fazenda melhorar o lucro, então a gente parte para essa fase de planejamento, de fazer um fluxo de caixa, para daí sim entregar para o produtor e falar, olha, não tem problema nenhum a fazenda ter prejuízo num ano ou descobrir que o lucro é pequeno. O problema é ela continuar sem saber ou não conseguir reverter esse desafio. Então é justamente aí que nós atuamos, né? Descobrir quanto que a fazenda tem de lucro agora, 2020, vamos pensar assim, e o que nós vamos fazer para 2021, para 2022, 2025, para que ela consiga, nesse período, crescer em produção e resultado financeiro, né? Bom, Josinaldo, a gente vai encerrar por aqui, então. Foi bem rapidinho, foi mais um bate-papo mesmo. Foi um prazer ter você aqui. Eu te agradeço muito. Espero que você possa participar mais vezes. Com certeza. Como eu falei, o prazer é nosso. É nossa obrigação levar informação para você, produtor, para que você consiga usar elas para comparar com o seu negócio e entender que isso é fundamental para que ele tenha um negócio financeiro bom e que isso seja um patrimônio que permaneça na família durante as gerações. Então, é uma felicidade enorme poder estar aqui. Espero voltar, sim. Ai, que bom. Bom, a gente vai ficando por aqui. Então, curtam esse vídeo, compartilhem com quem vocês acreditam que tenha interesse nesse assunto. E aqui no Café a gente quer sempre fazer parcerias com outras empresas. Então, mandem suas perguntas, deixem suas dúvidas aí embaixo, que quem sabe a sua dúvida não vira um episódio de um café, né? Caso você queira adquirir os nossos produtos, ligue para 67 3358 5400, 61 3642 1921, 63 999 86 6409 e 38 99885 7961. E caso vocês tenham interesse, vocês também podem entrar em contato aqui com o Josinaldo da Geagro e pedir uma consultoria.
A gente vai ficando por aqui, mas quarta-feira, 9 horas, horário de Brasília, a gente está de volta. Café com a Safra Sul, a melhor qualidade e agora também o melhor conteúdo. Bom dia e boa semana a todos.